Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uns exercícios então de eletricidade, que foi o que a gente trabalhou esse semestre, para recapitular o conteúdo inteiro, né? Ou pelo menos as coisas mais importantes do conteúdo. Show? Então a nossa última revisãozinha de elétrica aí para deixar vocês bem redondinho. Vamos fazer essa número 1. Nas ciências, muitas vezes se inicia o estudo de um problema fazendo uma aproximação simplificada. Um desses casos é o estudo do comportamento da membrana celular, devido à distribuição do excesso de íons positivos e negativos em torno dela. A figura mostra a visão geral de uma célula e a analogia entre o modelo biológico e o modelo físico, o qual corresponde a duas placas planas paralelas. Acho que a gente falou disso quando conversou lá de capacitores e tal. Duas placas planas paralelas eletrizadas com cargas de tipos opostos. Com base no modelo físico, considera-se que o campo elétrico no interior da membrana tem sentido para... Pessoal, o campo elétrico sai das cargas positivas e entra, nas negativas. Entre duas placas paralelas, a gente tem um campo elétrico do tipo uniforme. Então, eu represento ele assim, ó, com setas paralelas do mesmo tamanho, né? Tá aqui o campo elétrico entre essas duas placas. Então, percebam que ele aponta, pessoal, de fora para dentro, né? Então, tem sentido para dentro da célula com intensidade constante, né? Porque é um campo uniforme. Show? E diz a segunda. Eu tô começando por eletrostática, tá? O que que diz a próxima? Deixa eu tentar pegar a leitura aqui. Beleza. Os gráficos abaixo representam a relação entre duas grandezas físicas com a distância. As duas grandezas físicas em questão estão relacionadas a uma esfera condutora de raio R carregada positivamente. Então, a gente está falando de equilíbrio eletrostático. Percebam que a primeira grandeza, olha aqui como é que está o gráfico. Ele é 0 até o raio e depois cai com a distância. Ou seja, esse gráfico está representando o campo elétrico, lembra? Dentro do condutor é 0, fora cai com a distância. Este outro gráfico, pessoal, está representando o potencial. Ele é constante dentro da esfera até o raio e depois cai com a distância. Então, esse caráter aqui está representando o potencial. Gráfico do potencial, gráfico do campo elétrico em uma esfera carregada. Com base nos conhecimentos a respeito de eletrostática, assinala as afirmações abaixo. O gráfico X versus D apresenta uma relação entre o campo elétrico com a distância a partir do centro do condutor. Isso aí. Perfeito. O gráfico Y versus D apresenta a relação entre o potencial elétrico com a distância a partir do centro do condutor. Show de bola também, né? Terceira. A esfera condutora é obrigatoriamente maciça? Não, galera. Ela pode ser uma esfera oca. O comportamento é o mesmo. A gente falou sobre o carro, dando exemplo da gaiola de Faraday e tal. Certo? O importante é que a superfície seja condutora. A relação entre o campo elétrico e a distância é campo... Esse símbolo é o símbolo de proporcional, tá? É proporcional a 1 sobre D. Que é a mesma do potencial elétrico e a distância. O potencial é proporcional a 1 sobre D. Galera, o potencial é de fato proporcional K vezes Q sobre D, né? Só que o campo não. O campo, ele é K, Q sobre D, ó, ao quadrado. Então, aqui, ó, o campo não é inversamente proporcional à distância, ele é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Ou seja, a proporção é diferente em relação à proporção do potencial. Certo? Então, essa 4 também é falsa. Somente a 1 e a 2 eram verdadeiras. Perfeito? Vamos ver o que diz a terceira? Essa questão aqui, talvez alguns lembrem de vocês. Ela é recente, né? Na CAF. É muito comum encontrarem-se torres de tomadas em clínicas e consultórios para que os clientes possam carregar celulares, notebooks, entre outros equipamentos eletrônicos, enquanto esperam ser atendidos.
A torre pode conter várias tomadas e mesmo que todas estejam ocupadas, funcionam da mesma forma. Ele já te deu uma dica. Isso significa que o equipamento ligado a uma tomada não influencia no funcionamento de outra tomada. Com base no exposto, marque como V as afirmações verdadeiras e F as falsas. Todas fornecem a mesma corrente elétrica, galera. Ele já te disse aqui, né, que é uma coisa lógica. Essas tomadas, elas ficam em paralelo. Opa, paralelo. Certo? Então, o que que elas têm igual? A DDP, perdão. A DDP é igual. E a gente sabe que U é igual a RI, a DDP é igual. A corrente é diferente, por quê? Porque depende da resistência do equipamento que tu ligar ali. Se eu ligar um equipamento com resistência maior, a corrente vai ser menor. Então, todas as tomadas fornecem a mesma corrente? Falso. Depende do equipamento que vai ligar. Todas estão ligadas em paralelo? Verdadeiro. Todas estão em paralelo. Todas fornecem a mesma DDP? Sim, paralelo, mesma DDP, pessoal. Que lógico, né? Todas são de 220 ou todas de 110, dependendo do lugar. Pode utilizar um amperímetro para medir a tensão fornecida pelas tomadas. Um amperímetro para medir a tensão, galera? Nada a ver, né? Amperímetro mede corrente. Quanto maior a potência do aparelho, maior é a DDP, a diferença de potencial ligada pela tomada. Maior é a diferença de potencial ligada pela tomada. A diferença de potencial é sempre a mesma, né? Acabamos de falar, ó, a diferença de potencial é constante, certo? Então, era F, VV, FF. Letra B. A4. O gráfico mostra a intensidade da corrente que percorre o filamento de uma pequena lâmpada incandescente, em função da DDP. Percebam que corrente DDP, pessoal, não está sendo uma reta, né? Eu estou falando o quê? Aqui, ó, começa na origem, mas não é uma reta. É um resistor não ômico. Certo? Dá até uma lembradinha nisso aqui, ó. Quando é resistor ômico, é uma reta que começa na origem. Se não for uma reta, é um resistor não ômico. Essa aula aqui a gente teve, acho que até foi presencial, né? Faz tempo. Que rapaz, que aqui, ó. Beleza. A potência elétrica dissipada pelo filamento dessa lâmpada quando ele é percorrido por uma corrente de 0,4 A. É de boa essa aqui, ó. Porque pediu potência e deu a corrente é 0,4. Então, tu vai ali no eixo da corrente, ó, tá aqui. Que é o 0,3, 0,5, aqui tá o 0,4. E do gráfico, como tu sabe a corrente, tu sabe também a DDP, ó. Tô falando desse ponto, ó, 0,4 de corrente, 2 de DDP. Não pediu potência? Nossa, tu tens o I e o U e que é o P. Aí bastava interpretar o gráfico e fazer a famosa, né? O I é 0,4. O U é 2. Então, a potência de 0,8 watts. Letra E. Bacana? Vamos ver a 5. 5 já é de circuitinho, ó, finalzinho da eletrodinâmica já. O circuito elétrico é constituído por um gerador de força eletromotriz E e resistência Rzinho 2 ohm. Então, essa resistência aqui vale 2. E aqui vale E, não disse quanto era. E por um resistor ômico de resistência R, tá? O resistor aqui também não disse quanto era. Se por esse circuito circular uma corrente de 2 A, tá indicado aqui, ó. A DDP entre os pontos A e B, então a DDP, galera, entre A e B é a DDP do resistor, né? A DDP que esse gerador está fornecendo para esse resistor, é um circuito gerador-resistor. Será, vou anotar aqui, ó, 16 volts. Considerando desprezíveis as resistências dos fios e das conexões utilizadas na montagem do circuito, o valor de E e R são. Tá, o R tá de cara, ó, ele deu U e deu I.
Então, o R, vou de cara fazer U igual a RI. U é 16. O R é o que eu quero, né? Tô viajando aqui. O I é 2. Joga para lá, né? O R fica 16 sobre 2. 8 ohm. Certo? Agora, o que eu posso fazer, galera? Eu quero achar a força eletromotriz do gerador. Na verdade, tu pode até usar U igual a RI de novo, né? Só que agora é pegar o circuito todo, né? Aqui eu fiz só para esse resistor. Ou tu pode usar a equação do gerador, por exemplo, pode ser também. Enfim, se eu quero achar o E do gerador, acho que eu vou fazer isso, é o mais fácil, ó. U é igual a E menos RI, não é a equação de um gerador? Quanto que é o U? Foi dado, 16, o gerador está fornecendo 16 volts. E é o que eu quero, o Rzinho interno, ele deu também 2, assim como o I também é 2. Aí a gente consegue achar essa força eletromotriz, né, ó. 2 vezes 2 dá 4, joga para lá mais 4. 20 volts. Então, era 20 volts e 8 ohm. 20 volts e 8 ohm. Letra A. Vamos para número 6. Finalizar uma de magnetismo agora, tá? Uma partícula de 9 vezes 10 a menos 30 quilos. O que foi dado, então? A massa. 9 vezes 10 a menos 30. Então, é uma partícula de massa, isso aqui. Com uma carga de 1 vezes 10 a menos 16. Nossa, a massa e a carga dela são pequenas. A carga é 1 vezes 10 na menos 16. Da ordem de um elétron, né? A carga é maior até. Penetra perpendicularmente um campo magnético uniforme de 1 vezes 10 na menos 6 Tesla. Então, B é o campo magnético. 1 vezes 10 na menos 6 Tesla. Percebam que penetrou perpendicularmente, quer dizer que ela vai girar, né? Perpendicular a 90 graus. Quando sua velocidade está em 1 vezes 10 na 6, deu a velocidade. 1 vezes 10 na 6 metros por segundo. Ao entrar no campo magnético, ela passa a descrever um círculo, que a gente já sabe. O raio desse círculo é em metros. Para quem não sabe a equação, galera, pode se tornar um pouco difícil essa aqui. Mas vocês sabem que Habib me vê um quibe, né? Falou em raio quando é magnetismo, ó. Habib me vê um quibe. Habib me vê um quibe. Certo? Tá pedindo justamente o raio. A massa é 9 vezes 10 na menos 30. A velocidade é 1 vezes 10 na menos 6. Como é 1, vou botar só o 10 na menos 6 aqui, tá? A carga também, vou botar só o 10 na menos 16. E o B, 10 na menos 6. Certo? Como só tem expoentes, a gente sabe que vai dar 9, né? O que não ajuda muito. R igual. Vou primeiro fazer em cima e embaixo aqui, ó. Em cima vai ficar 9 vezes 10. Menos 30 mais 6, menos 24. Menos 16, galera, menos 6. Menos 16, menos 6, menos 22. Logo, 9 vezes 10, menos 24. Menos 22, menos 24 mais 22, menos 2 metros. Certo? 9 vezes 10 a menos 2 é a letra D. Vocês têm gabarito também, galera, e aqui esse vídeo foi pela resolução. Deixo aqui o meu parabéns a quem acompanhou esse semestre fielmente, apesar de ser um semestre muito complicado. E espero que vocês colham esses frutos depois, galera. Sempre que precisarem podem contar comigo, certo? Foi uma pena não poder ver vocês toda semana, mas pelo menos a gente conseguiu manter o nosso conteúdo e, dentro do possível, trabalhar a matéria. Espero que vocês tenham conseguido se organizar da melhor forma possível no semestre. Mas continuem entrando em contato quando precisar comigo, eu sou bem flexível nesse sentido, certo? Torço muito por vocês, um abração e até mais.